No dia seguinte, Tana decidirá recrutar 8 bons guerreiros para que acompanhassem os cavaleiros lendários na missão de exploração. Assim, a velha se reunirá com Bartorius logo pela manhã a fim de alinharem os objetivos que os homens teriam. Precisaremos que tragam as plantas do local, pois em breve, solicitarei que o mestre do campo de botânica venha para a cidade real e estude sobre os itens que irão trazer da floresta proibida. Sugerir a Tana projetando o sucesso da missão. Além disso, busque por itens valiosos e diferentes, provavelmente estes estarão no reino de Astier. Orientar a velha. Certo, dos homens a recrutar, tenho alguns em mente. Em 12 guerreiros acredito ser razoável conseguirmos explorar o local e obter informações suficientes, e caso seja necessário, fazemos uma segunda expedição com mais homens. Argumentar a Bartorius bastante sensato sobre como proceder. Ótimo, Bartorius. Deixo em suas mãos o recrutamento dos soldados para essa expedição. Eu sugeriria Shenha e alguns homens de sua guilda, mas acho melhor você escolher conforme achar pertinente. Afirmar a Tana que confiara plenamente nas decisões tomadas pelo líder cavaleiro. Bartorius, antes de partir em busca dos membros integrantes da expedição, dirigira-se ao salão do Castelo Real para reunir com os outros 3 membros que compunham os cavaleiros lendários do reino e os informar sobre a missão que estavam incumbidos. Apesar da cidade real ser a cidade principal do reino, outrora, a capital tivera mais cidades em seu domínio. No entanto, com revoltas por independência a quantidade diminuíra apenas as cidades de Venteira, Carlin e Basco que juntas compunham o reino de Zorva. Enquanto Bartorius pertencia à cidade real, Robert era de Carlin e os outros 2 cavaleiros, Elias e William, pertenciam a Basco e Venteira, respectivamente. Desse modo, cada cavaleiro lendário representava uma das cidades pertencentes a Zorva. Dos integrantes, Robert, assim como Bartorius, vinha de uma linhagem de grandes guerreiros e antigos cavaleiros lendários. Robert seguirá os passos do pai, Edred, e pertencia a uma das famílias mais poderosas de Carlin. Além disso, Robert era o integrante mais velho dos cavaleiros lendários, bastante fiel ao reino, corpulento e marrento, com cabelos curtos e uma barba cheia, ambos no início do tom grisalho. Não só isso, o guerreiro manejava a espada com brutalidade e extrema força. Elias também se originara de uma poderosa família, só que de Basco, e era inteligente, analítico e preciso quanto às decisões tomadas, o que o rendera o título de cavaleiro mais sábio. Para mais, Elias manejava uma clave e agia sempre com ponderação sobre as próprias atitudes. O sábio cavaleiro era reservado, mas bastante observador quanto ao que acontecia ao redor. Além disso, a feição séria, olhos misteriosos e sobrancelhas sempre baixas era uma forte característica de Elias. Em contrapartida, William usava uma espada combinada a um escudo e era considerado extremamente ambicioso e disposto, mas o homem de cabelos médios e castanhos combinado a uma barba por fazer, também era teimoso e em algumas ocasiões se sentia demasiadamente controlado por Robert, que agia como se fosse seu pai. Como Bartorius era o líder dos cavaleiros, todos o respeitavam e concordaram sem objeções quanto a partirem para a expedição na Floresta Proibida e Reino de Astier. Em reunião, os cavaleiros ponderaram quais os atributos necessários para explorar o local. Para passarem cerca de 1 mês em uma exploração na floresta, todos concluíram que era necessário alguém que entendesse de plantas, um bom explorador que soubesse se orientar, um curandeiro e bons soldados capazes de lidarem com o imprevisível. O líder cavaleiro pensara em Lindolfin Sater como uma opção plausível como curandeiro, visto que o velho de 72 anos era casado com a curandeira mais experiente da cidade real e poderia agregar ao time com seus conhecimentos de cura, além de ser um experiente guerreiro. Já Elias, sugerira o primo, Romair, de 34 anos, que era um bom explorador de Basco capaz de se orientar pela posição do sol e estrelas. Por fim, os cavaleiros então concordaram em cada um recrutar 2 pessoas. Logo, Bartorius fora em busca de Lindolfin. O velho, de cabelos e barba longos e brancos, em primeiro contato, por mais que admirasse o líder cavaleiro, não quisera participar da aventura, pois se considerará fora de forma para tal tipo de missão. Ainda assim, Bartorius insistira pela importância do homem em participar da expedição, de modo que acabará o convencendo. Dessa forma, o 5º integrante havia sido recrutado. Em seguida, Bartorius fora ao encontro de seu irmão mais velho, chamado Bardon, pois, por mais que o relacionamento entre os dois não fosse bom, o líder cavaleiro acreditava que a presença de Bardon poderia ser importante para agregar as competências da companhia, dado as ótimas habilidades do irmão. Bardon também tinha os cabelos e barba dourados combinados a um olhar confiante, contudo, o irmão mais velho de Bartorius era mais corpulento e sua postura considerada intimidadora. Assim, ao encontrar Bardon no bar da cidade real, Bartorius lançara com receio, sem sequer cumprimentar o irmão. Tenho uma missão que talvez possa precisar de sua ajuda. Minha ajuda? Rira Bardon evidenciando desprezo pelo irmão, que então continuará.
Como posso ajudar meu querido irmão mais novo e líder cavaleiro? Em breve haverá uma missão de coletar alguns itens na Floresta Proibida e antigo reino de Astier. Preciso de um time pequeno e compacto, para cerca de um mês e gostaria de contar com sua ajuda. Propusera a Bartorius com esperanças de que o irmão concordasse. Considere feito, estarei com você nessa missão, agora suma da minha frente. Lançara Bardon, que no fundo, gostara do convite feito pelo irmão mais novo, mas não demonstrara qualquer euforia próximo de Bartorius. Bartorius e Bardon possuíam uma rixa desde mais novos, em que Bardon se sentia frustrado por não ter se tornado um cavaleiro lendário como Bartorius e os ancestrais de sua família. Ainda assim, Bardon era um guerreiro excepcional com grandes habilidades de combate, de certo modo, apesar de não demonstrar, importava-se com o bem-estar do irmão mais novo. No entanto, a rixa entre os irmãos aumentara durante a seleção para o novo cavaleiro da Cidade Real, em que Bartorius fora nomeado para a vaga e Bardon se ressentira por não ter ficado com o título, posto que se sentia mais capaz do que o irmão mais novo. Por outro lado, Elias ficará responsável de recrutar o primo que entendia de exploração e orientação, para tanto, partirá rumo a Basco para que pudesse cumprir a pequena missão. O homem ficará responsável também em conseguir alguém bom com botânica, dado que na Cidade Real havia poucas pessoas que entendiam do assunto, enquanto em Basco tinha mais estudiosos sobre a área. Já Robert fora direto em seu posicionamento, pois escolhera dois homens brutos e considerados ótimos guerreiros. Um deles era Janon Andan, o homem de 36 anos era um sádico guerreiro com fama de arrancar os olhos de seus inimigos. O boato não assustava Robert, que o considerara algo essencial para lidar com qualquer que fossem as adversidades que a floresta poderia lhes reservar. Assim, o forte cavaleiro fora em busca de sua primeira opção para o recrutamento. Já não estava ajudando em algumas construções de casas ao entorno do castelo e fora pouco receptivo com Robert, que o lançara. Janon, o arranca-olhos, quem é? Ninguém responderá e Robert ficará encarando todos os homens que estavam construindo a casa e mais uma vez com um tom zangado, Robert repetira. Janon, quem é? Me digam logo antes que eu me zangue por completo. A ameaça fez com que um dos trabalhadores apontassem para Janon, que olhara fixamente para Robert como se não quisesse, de modo algum, ser incomodado. Ainda assim, o cavaleiro persistira. Tenho uma missão para você. Espero fortemente que a aceite, para não termos problemas. Pelo visto não tenho escolhas, não é mesmo? Ironizara Janon. Exato, fico contente que tenha topado, me encontre amanhã no salão de reunião do castelo. Impusera a Robert que se virara e abandonar o local. A próxima opção do forte cavaleiro era Verange Polven, de 51 anos. Como a cidade real passava por um período de fortalecimento, os guerreiros, além de treinarem, eram encarregados a ajudarem na construção de pontos de melhoria na cidade. No entanto, Verange possuía um dom natural para construir, o homem conseguia elaborar projetos que aperfeiçoavam as construções ao modo que melhoravam o entorno da cidade. Além disso, era um guerreiro brutal que crescerá junto de Robert e causava a admiração do forte cavaleiro. Desse modo, devido à amizade que Robert sempre teve com Verange, o diálogo fora sem dificuldades, visto que Verange concordara com a missão sem qualquer constatação. Por fim, William não possuía ninguém em mente para recrutar, porém, enquanto estava no último andar do castelo durante a noite, William fora abordado por Alson. Ao modo que os homens conversavam, William se queixara sobre não ter opções de soldados para recrutar em uma expedição que estava sendo montada e Alson, logo que assimilara que era a missão descrita pelo rei, voluntariara-se. Em seguida, os homens perceberam sons estranhos vindos do arsenal de armas e ao se dirigirem para verificarem o que estava acontecendo, presenciaram Dante Polven, filho de Verange, transando com Linda Brown, uma prostituta famosa da cidade real. Apesar de desconcertados com a situação, Alson pedirá para que a mulher se retirasse, ao tempo que Dante lançara aos homens. Por favor, não contem para meu pai. Não contem para ninguém na verdade. Eu faço qualquer coisa que me pedirem. Dante era um jovem guerreiro de 28 anos. William e Alson se olharam, como se aprovassem que o garoto, apesar dos infortúnios, pudesse ser uma boa escolha para a expedição, pois ambos sabiam da boa fama do pai de Dante. Acredito que você possa fazer algo por nós. Sorrira William, contente em ter conseguido os dois recrutas. Entretanto, Linda não havia abandonado o local e escutar escondida sobre o recrutamento. A mulher era extremamente curiosa e certas vezes intrometida a assuntos que não lhe diziam a respeito. Após o recrutamento de Bartorius, Robert e William, os cavaleiros fizeram uma reunião com os outros 6 soldados recrutados para informá-los que partiriam em 2 semanas, assim que Elias retornasse e também que todos ganhariam uma moeda de ouro pela expedição realizada. Algo realmente compensador que animara os homens selecionados e os deixaram motivados para a missão.
De todos, o que menos gostara do que estava se metendo fora Dante, pois o jovem não apreciara nem um pouco de saber que teria a companhia de seu pai durante uma longa exploração. Em contrapartida, após 2 dias de viagem, Elia chegará em Basco e presenciará uma bela recepção. Contudo, o sábio cavaleiro fora direto ao deixar claro seus objetivos de recrutar o primo Romair e outro guerreiro apto o suficiente para lidar com plantas na expedição que se iniciaria em breve na cidade real. Romair não gostara nem um pouco quando fora solicitado para uma viagem na Floresta Proibida e Reino de Astier. Entretanto, dado a autoridade de Elias, não pudera recusar a intimação. Elias e seu primo pertenciam a uma das famílias mais ricas e influentes de Basco, denominada Golbrock. Romair desde criança tivera como passatempo as corridas de orientação na floresta, o que com o tempo colaborara para o bom desenvolvimento do senso de direção do homem, sendo possível se guiar pelas estrelas ou luz do sol. Elias, em seguida, tivera uma breve reunião com Bruges, o governante de Basco, em que o atualizara sobre a missão que partiria e a importância de ter Romair e alguém inteirado sobre botânica. Desse modo, o governante fora compreensivo ao indicar Sosas Verge para acompanhar Elias na importante missão. Sosa era um excepcional guerreiro que após a guerra dedicara o tempo com estudos em Pauporte, uma cidade próxima a Basco, onde boa parte do local era tomado por plantas. Contente pela colaboração que conseguirá, Elias não perderá tempo em procurar por Sosa e ao encontrá-lo em um espaço destinado a estudos de botânica, fora bastante realista ao cumprimentar o homem e dizer: "Gostaria de lhe convidar para uma missão na Floresta Proibida e antigo Reino de Astier, onde há plantas extraordinárias e acredito que será uma ótima oportunidade para aprimorar seus estudos." Plantas extraordinárias? Zombara Sosa, sem saber que Elias era um cavaleiro lendário. Eu não sei ao certo, mas é um local tido como proibido, uma grande floresta, mesmo que não sejam plantas extraordinárias, será uma oportunidade de explorar algo novo e diferente. Insistira Elias com humildade. E por que eu? Indagara Sosa com desconfiança. Bruges me recomendou você. Nós, os cavaleiros lendários, precisaremos de uma boa equipe, será uma missão breve. O governador não indicaria alguém medíocre. Rebatera Elias se esforçando para conseguir a colaboração do botânico. Interessante. Saiba que existem botânicos melhores em Pauporte, mas ficarei ansioso por participar de uma exploração em um local proibido, não é mesmo? Debochara o homem. Certo, prepare-se, pois partiremos para a cidade real amanhã cedo. Afirmara Elias demonstrando firmeza para que o homem não fosse folgado. Passados 3 dias, todos os cavaleiros lendários e seus 8 homens recrutados se reuniram no salão do castelo na cidade real juntos de Tana, Amnel e Misando. A antiga rainha definirá que a missão deveria ser sigilosa, além de que deixará bastante claro que o objetivo da exploração seria coletar as plantas da Floresta Proibida e itens do que sobrara de Astier, para estudarem com calma e entenderem as diferenças do local. Alguns dos homens estavam ansiosos pela missão e outros indiferentes, porém, apesar disso, Bartorius conseguirá discursar de modo que motivar a todos em conseguirem entregar uma boa missão.